aprendendo a fazer as perguntas certas, né? Esse vídeo aqui, ele é o primeiro ponto de um assunto que eu pretendo tratar mais vezes aqui no canal e que eu acredito que tem total impacto em nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida de modo geral. Eu falo da vida profissional, eu falo da vida amorosa, eu falo dos relacionamentos com os amigos, eu falo dos relacionamentos com pessoas da família. Então é muito, muito importante que a gente consiga meditar sobre isso. A importância de fazer as perguntas certas nas horas certas. E aí eu quero traçar um paralelo com a figura de Cristo, né? Eu sou cristão, então inevitavelmente eu vou sempre entender Jesus como um referencial máximo para esse tipo de entendimento. Jesus, ele era questionador e ele não só fazia as perguntas certas, como ele gerava situações a partir dessas perguntas. Ele gerava reflexão a partir dessas perguntas. E essa é a questão pra gente. A gente tem refletido sobre decisões que tomamos? Ou a gente só ativou o modo automático e seja o que Deus quiser, aleatoriamente? Sabe? Eu acho que nem sempre é o seja o que Deus quiser. Claro que tudo é sempre de acordo com a vontade de Deus. Mas existem coisas na vida que Ele permite por conta das nossas próprias decisões. Nós temos o livre-arbítrio, temos a possibilidade de tomar decisões. E para poder tomar decisões certas, a gente precisa pensar de uma forma mais analítica, na maioria dos casos. E é uma coisa que a minha geração e a geração que vem depois de mim não consegue fazer. A gente perdeu essa habilidade, se é que a gente teve algum dia, essa habilidade de fazer as perguntas certas. Jesus, ele era questionador, ele contava as histórias e traçava paralelos através de parábolas para facilitar o entendimento de algumas pessoas e ao mesmo tempo isso dificultava o entendimento de outras, porque era uma linguagem muito específica, muito própria. E quase sempre tinha um teor profético por trás daquela mensagem, que muitas pessoas não conseguiam entender. Ou por falta de entendimento do que da vida como ela é, ou por falta de entendimento da palavra de Deus mesmo, que era o cerne da pregação de Jesus, né? Ele era o cumprimento da lei de Moisés. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Toda a lei é um ensaio sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda de Jesus. E ele sempre fazia essas perguntas para as pessoas. E um paralelo muito importante que a gente cresce aprendendo muitas vezes na igreja, eu acredito que eu vou falar muito com o público evangélico que acompanha esse vídeo, a minha audiência cristã, de modo geral, católico, evangélico, que é o que a gente cresce aprendendo. O que é que Jesus faria nessa situação? Sabe, a gente está diante de uma situação, não sei, um suborno. A gente está diante de uma situação de uma fornicação. A gente está diante da situação de um uso de droga. Tá? A gente não pode tapar o sol com a peneira, fazer de conta que isso não existe, que essas coisas não nos acometem, entendeu? E não acometem pessoas à nossa volta. Mas a gente precisa abrir os olhos para fazer as perguntas certas. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria para evitar o pecado? O que Jesus faria para acolher determinada pessoa? Qual palavra ele daria para aquela pessoa? O que Jesus faria para tal determinada situação? Quando desenvolvemos a habilidade de fazer essa pergunta, de fazermos essa pergunta, a gente consegue diminuir muito os nossos problemas, no presente e no futuro. Problemas do presente e problemas do futuro. A gente consegue diminuir muito isso. Quando a gente consegue finalmente entender a importância dessa pergunta e fazer essa pergunta nessas situações, a gente diminui muito esse problema, esse eventual problema, deixa de ser um eventual problema. Porque a gente já saiu da situação antes de entrar na situação problemática. Entende? A gente já entendeu alguns sinais, a gente já conseguiu perceber, a gente não ficou esperando a oportunidade de manipular Deus com o nosso entendimento, porque a gente já sacou a parada, a gente já entendeu que não é por aí, que não é desse jeito, que a gente precisa ter uma outra visão. Foi mal, tá um calor muito grande aqui, enfim. Que a gente precisa ter uma outra visão, que a gente precisa realmente ser mais analítico, sabe? No proceder em determinadas coisas. Nunca vai ser um problema você ser analítico, nunca vai ser um problema você parar pra pensar, você meditar a respeito, você querer resolver as coisas do jeito certo, que é parando e pensando. Se aquilo te apressa para que você se beneficie daquilo, eu tenho uma proposta boa para você, mas tu tem que aceitar agora. Sem uma direção do Espírito Santo, recuse, não queira. Porque se aquilo for seu, mesmo que você diga não naquele momento, porque você vai consultar o Senhor, vai esperar uma confirmação mais veemente daquilo, aquilo vai vir para você, aquilo vai voltar para você. Eu tenho um carro aqui para você comprar, mas tem que ser agora. Senão você vai perder essa oportunidade e esse preço. Então pode vender. Pode vender. Se ele for meu, ele vem para minha mão. É isso, essa tranquilidade. Essa tranquilidade que a gente, como geração, não tem, porque a gente perdeu essa habilidade de se perguntar o que é que Jesus faria em determinadas situações. Então é isso. Fica aqui a mensagem, essa meditação, essa questão. Acho que a gente evitaria 100% dos nossos problemas se fôssemos capazes de fazer as perguntas certas a nós mesmos e se perguntar, sobretudo, o que é que Jesus faria nessa situação. Vamos recuperar essa habilidade. Se um dia a gente teve essa habilidade, a gente precisa recuperar. Eu entendo que as gerações anteriores à minha, talvez elas tivessem mais essa
capacidade, sabe? Não que a vida inteira os homens estivessem fazendo tudo sempre errado. Não tivessem, né? A gente sempre erra, mas eventualmente a gente errava menos. A gente errava menos. Não é eventualmente, a gente errava menos. Era mais comum errar menos. Hoje em dia a gente erra mais. E por que a gente tá errando mais? Né? Fica aqui o questionamento. A gente precisa se perguntar sobre isso. Eu acho que a gente tá errando mais, nos mesmos lugares, repetindo os mesmos ciclos, simplesmente porque a gente não faz as perguntas que deveríamos fazer para nós mesmos. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o seu like, compartilha, comenta, que me ajuda muito. Eu sou novo aqui no YouTube e o algoritmo vai recomendar mais o meu canal para outras pessoas que, assim como você, gostam desse tipo de conteúdo, tá certo? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.